Bom, vamos falar sobre a função estratégica da análise de processo. Tá? Depois dessa aula, a gente vai entrar nas BPA Tools, que são as ferramentas. Mas eu queria fazer essa passagem antes, pela função estratégica da análise de processo. Vamos lá. Número 1. Número 1 é otimização interna. Tá? O que você faz aqui? É você olhar para o processo com um olhar crítico, identificar o histórico de problemas que esse processo teve nos últimos meses ou no último ano e fazer o quê? Fazer o fortalecimento dos pontos positivos e a redução dos pontos fracos. Então, você tem pontos que estão funcionando, ok? O ponto que está funcionando, né? O pessoal costuma dizer assim, time que está ganhando não se mexe. Mas tem hora que o time que está ganhando ele começa a perder. Então, os pontos positivos eles podem ser fortalecidos. Se puderem, execute ações para fortalecer esses pontos, para que eles fiquem cada vez mais fortes, para que eles não venham ser um problema no futuro. Bom, em relação aos pontos fracos, o que se deve fazer é a criação de um plano de ação, ok? Vamos tentar dar um exemplo aqui. Bom, quando você faz um processo admissional, eu vou usar muito aqui processo admissional e processo de recrutamento e seleção, que é fácil de se entender e você pode ir aplicando isso nas áreas que você quiser, tá? Você faz um processo admissional e aí você vai lá, recebe toda a documentação, pega essa documentação e vai para onde? E vai para o sistema. Primeira coisa que você faz. Aí você abre um cadastro e você começa a digitar. Digitou, digitou, digitou. Aí chega uma hora que você procura uma informação no cadastro que você não encontrou na documentação. Isso é um processo que acontece direto. E aí, o que você faz? Você tem duas coisas. Você aborta a admissão, ou seja, perde tudo que você estava começando a fazer. Ou você coloca um dado fictício lá, para depois você voltar e alterar. E isso acontece constantemente. Por que acontece constantemente? Por dois fatores. A pessoa que teve contato com o profissional não coletou toda a documentação, ela não verificou se a documentação está completa. Fator 2. Você, antes de começar a digitar, você não conferiu com o checklist seu, para saber se todas as informações que você precisa colocar no sistema estão naquele dossiê que você recebeu. Então, veja, é um ponto fraco. Como é que você corrige esse ponto fraco? Aí você tem que criar o quê? Um plano de ação. Você pode criar algumas ações. Você pode criar uma ação para o processo ser resolvido lá na origem, que às vezes o RH ele não faz a coleta de documento. Às vezes o RH, ao término do processo seletivo, ele escolhe o candidato e pede para que o candidato traga a lista de documento que ele forneceu. E aí o candidato o candidato envia essa documentação por algum meio e o RH então coleta essa documentação e vai mandar para o DP. Em outros casos, o RH diz assim, está aqui teu candidato, entre em contato com ele e faça o que tem que fazer daqui para frente. Então, de acordo com o processo da sua empresa, é o que você vai ter que fazer. O fato é que se você não tiver um checklist dos dados, das informações, dos documentos, antes de você iniciar o processo de registro no sistema, você vai sofrer com isso. Uma outra coisa, quando você for fazer um processo de recrutamento e seleção, e você pega a relação de vagas que você tem que trabalhar. Essa relação de vagas, ela traz um conceito, um conteúdo
de competências. Ou seja, a pessoa tem que ser um analista, ele tem que ter, em média, 3 anos na função, deve conhecer o sistema X, a situação Y, e aí a empresa não coloca alguns dados mais detalhados para o RH trabalhar. Por exemplo, tem limite de idade, porque às vezes o gestor ou a empresa ela quer trabalhar com pessoas com um nível de idade até X anos. Por exemplo, você vai ter que contratar uma pessoa para mim e essa pessoa tem que ter no máximo 45 anos, no máximo. Aí vai ao RH, né? Não teve essa informação, ele vai publicar a vaga. Pai, vem gente 48, 49, 50, 55, tudo dentro do perfil. Ela vai lá, ela tria, ela vê, tem conhecimento do sistema, tem a experiência de 3 anos, ela tem não sei o que, tem não sei o que lá. Aí ela vai, pega esses candidatos, entrevista, e aí ela vai e fala assim, bom, agora eu quero te apresentar, o gestor, para que você conheça os candidatos que eu separei. São os candidatos que estão dentro do perfil que você pediu. Quando ela chega e o gestor vai começar a fazer as entrevistas, ela recebe, passa o currículo para o gestor e começa então o processo, que pode ser inclusive presencial numa dinâmica, ou seja, mobilizou todo mundo. Só que chegou lá o candidato com 48 anos, com 50 anos, o gestor bate o olho e fala assim, não, essas pessoas estão com uma idade muito avançada para o que eu quero, para o que eu preciso. Aí o RH fica com aquela cara de bobo e ele vai falar assim, e aí vai pensar, por que você não me disse isso antes? Então, o gestor poderia ter dito, mas o RH também poderia ter perguntado. Então, você lida com essas situações o tempo todo. E aí você tem que criar mecanismos, são pontos falhos que acontecem constantemente, para que você crie um mecanismo para aquilo ali não voltar para você. E aí, quando você for triar, quando você for pegar, você sabe que tem limite de idade, não tem, é dessa forma, tem que ter isso, tem que ter aquilo, para você trabalhar dentro de um campo organizado. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom, se trabalhar essa otimização interna. A outra coisa, gestão de oportunidades. Antecipação do futuro para identificar elementos que constituem constrangimentos e apoios. Aqui você pode trabalhar questões que eu dei até o exemplo agora do recrutamento e seleção. É você identificar os elementos que podem constituir alguns tipos de constrangimento ou apoio. Por quê? Porque você pode estar trabalhando uma situação, uma vaga, alguma coisa, e aí chega na hora, a pessoa fala assim, não, mas a idade está fora. Lógico que não vai falar isso o candidato, mas você vai ser obrigado a mentir no teu processo com um candidato que muitas vezes pode ser bom demais, tinha todo o perfil e você ter que dispensar. Depois de ter feito uma série de atividades envolvendo, gerando expectativa na pessoa. Então, antecipe o futuro. Tente identificar elementos que possam gerar qualquer tipo de desgaste no seu processo. Para quê? Para que você tenha controle daquilo que você está fazendo e, a partir desse controle, você não ser afetado por situações que possam surgir no meio do caminho que poderiam ter sido antecipadas. Tá? Isso é gestão de oportunidade. Uma outra coisa é diagnóstico organizacional, estabelecimento de ações para desenvolver uma vantagem competitiva. Quando você faz uma análise estratégica de processo, você tem que, em todos os processos que estão sendo trabalhados, eles devem estar alinhados com a cultura da empresa, com a missão da empresa, com o objetivo da empresa. Para quê? Para que você possa fortalecer esse processo
para que você possa trabalhar isso como uma vantagem competitiva. Você pode ser, ou você pode desenvolver um processo que, por ele ser tão bom, ele passa a ser um diferencial do negócio da tua empresa em relação aos teus concorrentes. Por isso, esse diagnóstico organizacional eu vou analisar, vou desenvolver os meus processos, eu vou criar estratégias e eu vou analisar esses processos visando também ter uma vantagem competitiva, errar menos, entregar melhor. Então, isso é um fator de extrema relevância para a gente. Então, sobre funções estratégicas da análise de processo, é isso que você precisa aprender, que você precisa entender. Se você fizer isso, você pode ter certeza que vai ser que os teus processos vão estar alinhados com as atividades da sua empresa e você com certeza vai gerar vantagens competitivas. Vamos para a próxima aula.